Em um dos nossos vídeos sobre o Superman, falamos sobre como a criação do Homem de Aço moldou o universo dos quadrinhos e dos super-heróis dali em diante. Mas logo depois dele, tivemos um outro personagem que mudou tudo para sempre. Um personagem que viria para ser o exato oposto do que o Superman representava, explorando um terreno ainda pouco explorado pelos super-heróis. E esse personagem foi o Batman, e nesse vídeo nós falaremos sobre o impacto da criação do Homem-Morcego nos quadrinhos e como se deu todo esse processo. Então, já pode ir pegando o seu bolo de chocolate e o seu cafezinho, porque vai começar mais um Portal Personagem. Quando o Superman foi criado lá em 1938 por Jerry Siegel e Joe Shuster, ele se tornou um sucesso instantâneo, estabelecendo o padrão para o que se tornaria o gênero dos super-heróis nos quadrinhos. O Superman era um herói brilhante, poderoso e otimista, um defensor dos fracos e dos oprimidos, que personificava a esperança e a força, algo essencial para o período entre guerras e o clima tenso do final dos anos 1930 lá nos Estados Unidos. E bom, o seu sucesso levou a editora, então chamada National Allied Publications, a buscar mais personagens que capturassem a imaginação do público e expandissem o seu universo de heróis. No entanto, havia também o desejo de explorar um outro tipo de narrativa, algo mais sombrio e complexo, refletindo o lado obscuro e perigoso das cidades e do crime. Foi assim que, inspirados em personagens das histórias pulp como o Sombra e o Fantasma, que já faziam sucesso na época, os editores queriam um herói com um tom menos idealista e mais sombrio, que enfrentasse não apenas supervilões, mas também o submundo urbano. Então Bob Kane, um jovem artista da editora, foi encarregado de criar um herói com essas características mais sombrias. Ele apresentou a sua ideia de um homem-morcego, inspirado em uma variedade de fontes, incluindo as asas de Leonardo da Vinci, o visual sombrio do Sombra e o filme de horror O Morcego, de 1926. Contudo, o conceito original de Kane para o Batman ainda era relativamente básico, com um uniforme vermelho e asas fixas. Quando Kane mostrou seu trabalho para Bill Finger, um escritor com quem ele colaborava, Kane recebeu sugestões que definiriam o que Batman viria a ser. Finger então sugeriu substituir as asas rígidas por uma capa fluida e o uniforme vermelho por tons mais sombrios, de cinza e preto, adequando o visual ao conceito de um vigilante que opera nas sombras. Ele também deu ao Batman uma máscara completa, cobrindo a metade superior do rosto e adicionando um toque de mistério. E finalmente, Finger criou a identidade secreta de Bruce Wayne, e que completava a dualidade trágica e heróica do personagem. Finger criou o nome do alter ego do Batman inspirado em figuras históricas. Bruce veio de Robert Bruce, rei da Escócia, enquanto Wayne foi inspirado em Anthony Wayne, um herói da Revolução Americana. E assim nascia o Batman. Após definir o visual e a identidade do personagem, o Batman apareceu pela primeira vez em Detective Comics número 27, de maio de 1939. A recepção ao personagem por parte do público foi extremamente positiva, levando a editora a publicar mais histórias com o personagem. Em Detective Comics 33, a trágica história de origem do Bruce Wayne e do Batman foi contada pela primeira vez, com a morte de seus pais servindo como motivação para sua luta contra o crime. O Batman, então, rapidamente ganhou muita popularidade, levando à criação de sua própria revista em 1940, intitulada Batman. Durante essa fase inicial, as histórias do Batman eram sombrias e inspiradas em temas de mistério e terror. Ele enfrentava gangsters, assassinos e vilões com motivações realistas, o que refletia a atmosfera sombria desejada pela editora. Foi também nesse mesmo período que o Robin, o primeiro menino prodígio, foi introduzido, trazendo uma leveza às histórias e permitindo uma dinâmica entre mentor e aprendiz. Nessa época, a editora ainda era conhecida como National Allied Publications, mas as suas diversas publicações frequentemente usavam a marca Detective Comics, abreviada como DC, em referência ao título onde Batman apareceu pela primeira vez. Então, em 1946, a National Allied Publications começou a usar o nome de National Comics, mas a popularidade do Batman e do Superman, ambas publicações com o selo DC, fez com que a marca DC Comics se tornasse mais conhecida. Assim, em 1977, o nome oficial da editora foi alterado para DC Comics, embora o selo da DC já estivesse em uso desde a década de 1940. Então podemos ver a influência do Batman não apenas na mitologia da DC Comics, mas também no seu nome, uma vez que DC vem de Detective Comics.
O Batman então representava uma nova abordagem ao conceito de herói, alguém movido por um trauma pessoal, o assassinato de seus pais, que assumia a luta contra o crime como uma jornada. Ao contrário do Superman, que era um alienígena com poderes sobrenaturais, o Batman era um humano comum, com habilidades excepcionais, mas ainda assim vulnerável, algo que o conectava mais diretamente com seus leitores. O Batman, então, era um herói das sombras que operava nos becos de Gotham City e enfrentava vilões que refletiam o caos e a loucura da criminalidade urbana, como o Coringa, o Pinguim e o Charada. Gotham, por si só, se tornou uma personagem na narrativa, uma cidade caótica e corrupta que precisava de alguém disposto a se sacrificar para mantê-la segura, uma realidade que era comum em muitas cidades dos Estados Unidos e mundo afora. O Batman, assim como diversos outros super-heróis e heróis, passou por diversas fases diferentes nos quadrinhos, reformulações e adaptações que deram ao personagem um grande leque de variações e uma mitologia gigantesca. E bom, se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre todas essas fases e essas reformulações, deixem aí nos comentários que em breve podemos ter um outro vídeo sobre o Homem-Morcego falando de todas essas suas fases. E aí, curtiu descobrir um pouco mais sobre a origem do Batman e o seu impacto nos quadrinhos? Se sim, já deixa seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever para não perder nada. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.